Hoje nós vamos iniciar, a nossa série de palavras sobre usando as armas espirituais. Domingo o pastor deu uma introdução, foi uma bênção. Ontem a gente pôde escutar de novo, Foi muito bom. Quem ainda não escutou a palavra de domingo, escute, viu? Pegue o link, vai lá, já está cheio de palavra da nossa igreja lá no YouTube, Só procurar lá, Igreja Apostólica Caminho, É fácil para você que perdeu o culto, mas não vai ficar perdendo o culto para escutar a palavra de domingo está lá, da introdução dessa palavra, usando as armas espirituais, e são 5, Oração, jejum, palavra, adoração e louvor e fé, ok? Hoje nós vamos falar sobre oração, mas eu não vou conseguir terminar hoje. Então, quarta-feira que vem, eu termino, porque essa palavra está dividida em 2 partes, tá? A gente vai falar sobre o poder da oração e semana que vem a gente vai falar sobre a chave da oração, que é a fé. A fé é a chave da oração, ok? Vamos abrir a Bíblia em João, agora sim, Ale, João capítulo 14, João capítulo 14, de 13 a 15, amém? Nós vamos falar sobre o poder da oração. Essa é a primeira arma espiritual. A gente vai aprender não, nós já usamos essa arma, Todo mundo aqui ora? Amém? Mas hoje você fala assim, hoje eu vou receber uma arma de oração novinha, de 2016, poderosa, amém? De repente precisa mudar alguma coisa, precisa melhorar algumas coisas, De repente a gente está precisando de um modelo novo, Carlinha? Um modelo 2016, Se o povo não vive mudando de carro 2015 já está ultrapassado, agora tem que ser o 2016. Então, oração 2015 já passou, agora é oração 2016. Eu quero um carro zerinho, quero um modelo novo. A Andressa só fica rindo, Andressa? Quero um modelo novo. A pastora fica falando, pastora, vem umas coisas assim na minha cabeça. Pensa bem, todo mundo gosta de um modelo novo de carro, não gosta? Então vamos pegar um modelo novo. Não é que a gente não saiba orar, mas é sempre bom a gente se aperfeiçoar naquilo que a gente já sabe fazer. E a oração, ela é poderosa. Olha o que fala em João capítulo 14, de 13 a 15. João capítulo 14, de 13 a 15. Em tudo quando pedirdes em meu, e isso, a fim de que o Pai seja glorificado se pedirdes alguma coisa em meu, se me amas e guardares os meus, é uma coisa aí, Tem várias coisas aí, A Bíblia está repleta. Não só a Bíblia, como aqui nesse salão, está repleta de demonstrações da eficiência do poder da oração. Eu tenho. Se eu for pedir para cada um aqui dizer um milagre que recebeu através de oração, todo mundo aqui tem? Então não é só a Bíblia. A Bíblia está repleta, de histórias lindas. De milagres que aconteceram através de quê? Da oração. Mas eu quero nessa noite ensinar para vocês uma coisa. Em primeiro lugar, é o nosso primeiro tópico. A base da oração, sim, se a oração tem uma base, essa base se chama o nome de Jesus. Tudo, o que João, capítulo 14, o versículo 13 já fala. Tudo que pedirmos em meu nome. Ou seja, a base da oração é que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o que diz esse versículo? Jesus disse, e tudo quando pedisse em meu nome, isso
farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É uma situação até assim, né? É muito poder, né? Porque assim, ele não fala assim, ó, e quando pedirdes em meu nome, ele usa um termo que se chama o quê? Tudo. Tudo? Tudo é tudo, né? Tudo é tudo, né? Tudo é muito poder, né? É uma promessa? É. Sabe o que é isso aqui? É uma promessa. Uma promessa que Jesus deixa, dizendo que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, isso Ele fará. É uma tremenda promessa para quem? Para todos aqueles que seguem a Jesus. Jesus é uma autoridade. E nós vamos ver isso, ele é uma autoridade no céu e na terra. Então, na verdade, todas as vezes que você vai orar, que você vai falar com Deus em oração, que você pede a Ele alguma coisa em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que isso Ele faria. Ou seja, o nome de Jesus, Ele tem autoridade. Mas tem umas coisas aqui que a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender, primeiro, que há poder no nome de Jesus. Ou seja, quando ele afirma em meu nome, está dando uma garantia que o Pai ouve e responde. Ok? O que Jesus está falando? Jesus está te dando uma garantia que quando você chega até Deus orando e pede em nome de Jesus, Jesus está te dando uma garantia de que Deus vai responder a tua oração. De que Ele vai ouvir a sua oração. Mas há duas implicações importantes aí. Ah, pastora, tudo não é assim, né? Tem algumas implicações? Tem. Tem alguma coisa nesse contrato que eu não sei? Não é tão fácil assim, né, pastora? É sim. É fácil sim. É só você procurar entender. Primeiro, o tópico é: há poder no nome de Jesus. Mas bota aí, bota aí, letra A. Como se fosse o próprio Senhor Jesus pedindo. Ou seja, na verdade, nós devemos entender que o Senhor Jesus é o próprio Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É a Trindade. É 3 em 1. Quando eu peço em nome de Jesus, na verdade eu estou pedindo para Deus. Quando eu peço para o Espírito Santo interceder por mim, eu estou falando com Deus também. Então Jesus, na verdade, Ele é Deus. Mas Ele veio cumprir um plano de salvação. Para mim e para você. Ele assumiu temporariamente limitações da humanidade. Ele se fez homem, sabe? A palavra de Deus diz que ele saiu da glória dele e tomou a forma de quê? De homem. Ele assumiu a nossa limitação, a nossa humanidade, quando ele veio ao mundo. E ele veio para quê? Para passar por um período de humilhação. Foi fácil a vida de Jesus aqui? Olha só, olha o que é que ele se sujeitou. Ele se sujeitou, deixar a glória dele, deixar a posição de Deus, assumir a forma humana, assumir a limitação humana por mim e por você. E sabe o que eu acho interessante? Ele é chamado de unigênito. Sabe o que significa essa palavra? Significa único gerado. É o único. Não tem outro. Deu para entender? Ele é o único. E primogênito significa, sabe o quê? O primeiro. Ou seja, ele é o único e primeiro. Não tem como inventar outra coisa. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Não tem outra maneira.
Quando ele toma essa forma de unigênito, de único, é porque ele fala assim, ó, pode inventar quantos nomes vocês quiserem, mas sou eu mesmo que dou, que escuto, que avalio, que aprovo. Ninguém pode fazer isso por mim. Então, Satanás não tem poder para decidir nada da tua vida. Deu para entender? Foi confuso? Ficou confuso? Ele é o único unigênito. Hein? Foi ele? Ele veio e morreu? Nada. É um filho de chocadeira. É um invejoso. Tem nada. A sentença dele já foi decretada. Sabe qual é a diferença? A dele já foi decretada. Ele não tem escolha. Mas eu e você temos escolha. Que raiva, hein? A coisa que ele deve ter mais raiva é saber que eu e você temos escolha. Eu posso escolher o caminho, a verdade e a vida. Eu posso escolher fazer o que é certo. E também posso escolher fazer o que é errado. O interessante é de qualquer forma você tem razão. Ou escolhendo certo ou errado. A escolha vai ser tua. A escolha vai ser sempre tua. O direito de escolha vai ser sempre tua. O direito de querer mudar a história da tua vida vai ser sempre tua. E sabe como você muda a história da tua vida? Confiando, se colocando, sabe como? Em oração. Peraí, a oração tem poder para mudar? Tem poder para mudar. Porque quando eu tenho um relacionamento com aquele que veio para ser o único sacerdote e mediador entre Deus e o homem. Quando eu fico na minha posição, aqui estou eu, aqui está Jesus e aqui está Deus. E eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero isso mais para a minha vida. Aí, quando você abre a tua boca e fala isso, que em nome de Jesus você não aceita isso, a sua história começa a mudar. Mas o que Deus está esperando de você? Um posicionamento. Porque o sumo sacerdote, o único, o mediador, o unigênito, Filho de Deus, está nessa posição. E pedindo para Ele, é a mesma coisa de você pedir para o próprio Deus. Quando você pede em nome de Jesus. Olha a autoridade que Jesus estava concedendo à sua igreja. Igreja amada, igreja querida, eu não estarei mais aqui. Quando eu for, eu estarei à destra do Pai. E todas as vezes que vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, isso Ele fará. É uma tremenda autoridade que Jesus deixa para a igreja. Ele deixa o nome dele para avalizar eu e você. É como se ele nos entregasse um papel em branco, assinado embaixo, e desse uma procuração para mim e para você, quando ele fala que tudo que nós pedirmos a ele, a Deus, em nome dele, isso ele faria, em nome de Jesus, isso ele faria. Deu para você entender? O poder da oração
B, o nome de Jesus está sobre todo o nome. Sabe por quê? Jesus, ele disse que depois disso tudo, depois dele vir restaurar, resgatar o homem e restaurar a vida do homem, ele recebeu, depois que ele fez a obra que ele tinha que fazer, a obra de restauração na vida do homem, ele recebeu um destaque. A palavra de Deus diz que o nome dele está sobre todos os nomes, está acima de todos os nomes. Aí lá em Filipenses 2, de 5 a 11, você não precisa abrir, diz que um dia, sabe o que vai acontecer? Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Aleluia. Um dia, querendo ou não, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar. Sabe por quê? Porque o nome dele, o nome Jesus, está sobre todo o nome. Então, quando você ora pedindo em nome de Jesus, você está pedindo em nome da autoridade máxima, daquele que tem o seu nome acima de todos os nomes. Tópico 2. Você que está anotando aí. O Senhor Jesus tem todo o poder. Não há impossível para Ele. O que garante a minha vitória? É que o Senhor Jesus tem todo o poder. E não há impossível para Ele. E o nome dele está acima de todo nome. E a palavra de Deus diz que um dia todo joelho e toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Podem rejeitar o que for, mas um dia todo mundo vai ter que reconhecer. O bom é que eu e você já temos o privilégio de reconhecer antes disso. Eu já reconheço isso. Você já reconhece isso. O bom é que eles não desfrutam disso, mas eu e você já desfrutamos disso. Da glória e do poder que há no nome de Jesus. Porque nesse nome há poder. Por isso que eu posso falar, enfermidade, sai em nome de Jesus. Demônio, sai em nome de Jesus dessa vida. Sai dessa área da minha vida em nome de Jesus. Eu não aceito mais isso em nome de Jesus. Está repreendida em nome de Jesus. Eu vou ter a minha vitória em nome de Jesus. Tudo que pedis em meu nome, isso eu farei. Esta frase do Senhor deixa-nos perplexos, porque começa com uma palavra tudo. Nossa, pastor, é muito poder, né? Tudo. Mas a Bíblia mostra claramente que não recebe tudo, não. É tudo mesmo, pastor? Não é bem assim. Ah, pastor, peraí, como assim não é bem assim? Vem cá. Vamos ser sinceros. Você já teve oração respondida, não já? Hã? Muitas. Mas você já teve orações que não foram respondidas? E sabe aquela oração sua que Deus não respondeu e quando chega lá na frente você fala assim: oh Deus, obrigada porque você não me ouviu. Oh Deus, que livramento você me deu. A gente acha que sabe o que está pedindo. E na verdade Deus não está te respondendo porque Ele está te dando livramento. Ah, Deus, eu quero casar com Ele, Ele é o homem da minha vida. Eu falei, não é não, minha filha, esse infeliz vai te fazer sofrer tanto, você vai chorar tanto. Senhor, mas eu quero.
Mas olha só, Deus, eu quero, mas se não for ele, eu não quero não. Tira e bota o certo. Irmãos, eu tinha tanto medo de casar errado, que ao mesmo tempo que eu falava assim, ai Senhor, eu quero fulano. Eu falava, Senhor, mas se for ele, tira, tá? Se não for ele, tira. Ai, Senhor, tira. Se não for ele, você me mostra, você tira, Senhor. Porque nós temos que entender que nós devemos pedir tudo. Mas se esse tudo for a vontade de Deus, Ele vai te conceder. Se for a vontade de Deus para a tua vida, Ele vai te conceder. Mas se você fala que quer, mas pede a Ele que faça segundo a vontade dEle, pode ter certeza que Ele vai te tirar desse laço. E quando Ele te tirar do laço, você vai falar assim, nossa. Irmãos, eu estava noiva para casar, com casa construída, tudo dentro, já tinha comprado tudo. E pense você, vestido de noiva pendurada no guarda-roupa para casar. Mas eu tinha medo de casar com a pessoa errada. Eu estou sendo honesta, eu tinha medo. Eu tinha pavor de estar fazendo a escolha certa. Então, por mais que eu fosse louca, apaixonada, que eu quisesse, eu pedia a Deus para que fizesse a vontade dele. E Deus fez. Aí Deus me mostrou quem era a criatura abençoada. Até hoje. Então, acredito que o indivíduo me botou um chifre no ônibus de um retiro que a gente estava vindo da igreja, dentro do ônibus. Peguei ele num amasso lá na última cadeira com uma garota, que eu não sabia quem era quem. É difícil isso? Aquilo era lá, olha o meu lindo aqui, ó. Era ele. 171 dias para as bodas de prata. Estou contando. Estou em contagem regressiva. Ai, pastora, foi tudo tão lindo sempre. Não, irmão. Foi não, hein? Foi difícil. Passamos por muitos pedaços difíceis. Mas sabe qual é a diferença? Quando vem de Deus, quando é de Deus, é diferente. E aquele ali, se eu insistisse e continuasse, eu ia ter um galho tão grande que eu não sei nem se eu passasse, deixa eu ver aonde. Eu ia ter dificuldade de passar debaixo dos viadutos. Das passarelas também. Nem estaria aqui. Uma atitude errada muda toda a tua história. A Carla falou, eu nem estaria aqui. Deu para entender? Mas você fica, eu quero. É uma vontade permissiva de Deus, querido. Deus permite. Você quer? É isso que você quer? Eu prefiro a vontade de Deus. E você? Boa, perfeita e agradável. Portanto, é importante conhecer os padrões que Deus estabelece em sua palavra para responder às nossas orações. Vamos ver quais são os padrões de Deus? Bota aí. Padrão A. Bota aí. A. Santificação. Vamos ver a referência? Por que a santificação é importante? Abre lá em Isaías 59. Isaías 59, de 1 a 2. Olha que interessante. A santificação é um dos padrões para Deus nos responder a oração, ok? Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está o quê? Para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder o quê? Mas as vossas o quê? Fazem o quê? Entre vós e o vosso, e os vossos pecados encobre, para que não vos ouça. A santificação é um padrão
a sua oração ser ouvida? Por quê? Mas por quê, pastor? Vamos lá. O que separa o homem de Deus? Então, querido, se você tem um pecado te separando, pode ficar. E eu acho engraçado que quem está assim numa situação de alguma coisa que faz separação de Deus, ainda fica questionando. Deus não ouve minhas orações. Vai refletir. Vai ver por quê. Vai fazer um inventário, uma avaliação. Vai pedir a Deus para te mostrar. O pecado é um dos grandes impedimentos para Deus ouvir as nossas orações. Não adianta. Deus é santo. E não tem como a gente chegar até Ele cheio de imundícia. Se eu estou passando por uma situação, difícil, e eu não passo daquele ponto, eu não consigo sair daquele ponto, é porque não seja cara de pau, avalie, vê se não tem alguma coisa impedindo a sua oração de chegar até Deus. Vê se você não está fazendo alguma coisa. Senhor, eu estou passando por esse problema, eu quero saber aonde que eu tenho que melhorar, o que que eu tenho que consertar, aonde que eu tenho que mudar. Porque é assim que Deus vai trabalhando no nosso caráter. É assim que Deus vai mudando a nossa vida. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele abriu o caminho ao Pai, pelo sangue derramado na cruz. Somente purificados, lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus, é que o Espírito Santo derrama, nos leva o acesso a Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 6,11. Vamos ler? Nós precisamos disso. Por isso que a gente precisa entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar o caminho é entregar a vontade. Falar assim, eu quero agradar é a Deus. O problema é que muitas vezes você quer agradar homem, mas não quer agradar a Deus. O problema é que muitas vezes você está preocupado com o homem, mas não está preocupado como Deus está pensando a seu respeito e a respeito das suas atitudes. E qual é o motivo? Que eu oro, e as coisas não acontecem. Onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, porque ninguém pode pôr. Não, é 6:11. É 6:11. Quem lê aí para mim? Alguém abriu, pode ler para mim? 6:11? 1 Coríntios 6:11. Por que agora a gente consegue? Um dia, você era um pecador e não reconhecia que era um pecador, não é verdade? Por que todo mundo está aí fora fazendo um montão de besteira e não acha que é pecado? Porque ele não confessa, ele não reconhece. A partir do momento que eu reconheço os meus pecados, a partir do momento que, como diz, eis que alguns têm sido é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor, pelo Espírito do nosso Deus. Eu sou justificado, eu sou lavado, eu sou purificado. Esse Espírito é que nos faz ter acesso ao Pai. Esse Espírito que é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho que ter plena consciência das minhas limitações. E assim, eu acho engraçado, né? Porque no mundo aí fora, né? E pior que tem gente que ainda traz isso para a igreja, o povo diz, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, significa que está rezando e está piorando, né?
Aí tem gente que vai, vem para a igreja e ainda fala assim, nossa, pastora, é que depois que eu comecei a orar, piorou mais ainda. Não, meu filho, depois que você começou a orar, não piorou não, melhorou, porque Deus está acertando o que está errado. Deu para entender? Não piorou não. Agora é que está melhorando. Porque Deus está tirando o velho para colocar o novo. Deus está tirando o que não presta na tua vida para botar o que é bom. Deus está mudando você. Deus está mudando o teu caráter. Deus está mudando aquilo que te impede de ter um crescimento. Aí você não deixa Deus trabalhar na tua vida e acha que Deus está... não. Mas a palavra, ela diz que Deus é o que estava escrito ali em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor está o quê? Encolhida. Para que não possa o quê? Nos salvar. Nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Mas o diabo, ele tenta nos fazer acreditar no contrário. Então, o inventário da nossa vida, a gente tem que fazer sempre. Sabe o que é o inventário da minha vida? Eu faço. Eu preciso melhorar nisso. Eu vou melhorar nisso. Eu não quero continuar sendo assim. Se isso aqui que eu estou escolhendo está me dando esses resultados, então significa que se eu continuar fazendo essas escolhas, eu vou continuar tendo esses resultados aqui. Se eu não mudar, eu vou continuar tendo esses resultados. Então muda, porque mudar não dói. Dói sim, dói. O dói é continuar sofrendo. Deixa eu arrancar de vez? Deixa ele arrancar de vez? É melhor arrancar de vez. É melhor tirar de vez. Deixa de tirar aquilo que está atrapalhando, aquilo que está impedindo. É você chegar a um ponto e falar assim, Deus, tá feia a coisa, não estou aguentando nem eu estou me aguentando, imagina os outros. Nem eu. Eu estou sem paciência comigo mesmo. Eu não estou aguentando comigo mesmo, Senhor. Faz alguma coisa, Senhor, muda aqui, eu quero mudar. Márcia, quanto tempo você vai ficar nessa luta? Vai depender de você. Como assim? Vai depender de você. O que eu tenho que fazer? Pergunta para Deus o que Ele quer trabalhar na tua vida. Pergunta para Deus por que você está vivendo isso, o que Ele quer te ensinar, aonde Ele quer trabalhar na tua vida, o que Ele quer mudar, o que Ele quer arrancar, o que Ele precisa tirar, o que está impedindo você de viver essa vitória que você tanto busca. Não põe na conta de Deus, porque não é Deus não, o culpado é a gente mesmo. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, é 6 anos? Não. A mão de Deus não está encolhida para não nos abençoar. Os ouvidos de Deus não estão tapados para não nos ouvir. A palavra aqui, ela é bem objetiva. Eu nunca vi uma palavra bem objetiva e bem direta. O que impede é a gente mesmo, é a nossa iniquidade. Por que Deus ainda não te deu? Porque você não está preparado para receber. Porque você ainda não mudou o teu coração. Porque você não abriu o teu coração totalmente para Ele mudar e para Ele arrancar. Deixa Deus trabalhar. Amém? Segundo, é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, 14 e 15. 1 João, capítulo 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, Ele nos... Senhor, acabei de comprar esse carro e me roubam ele, Senhor. Não estou entendendo.
Deus está te dando um livramento. Senhor, rebocaram o meu carro, é isso mesmo. Deus está te dando um livramento. Senhor, não recebi esse dinheiro agora. Não recebi o dinheiro, Senhor, que eu estava precisando tanto. Não, ele falou assim, espera que você vai precisar mais ainda lá na frente. Calma um pouquinho. Tá, meu filho? Deixa que eu sei o que estou fazendo. Tu ainda não está preparado para receber, não. Entendeu? Senhor, meu filho está lá. Deixa ele aqui, sou eu que cuido dele, não é você. Ele não é tu, ele é meu. Foi eu que te dei. É lá que ele vai ficar por enquanto. Até quando? Até quando eu quiser, for a minha vontade. Porque você tem que entender, e isso uma vez o Espírito Santo de Deus falou comigo, presta atenção, que a luta que você está passando agora, muitas vezes é para te livrar de uma coisa ainda pior. É assim, pastora, que Deus trabalha com essa estratégia? É com essa estratégia mesmo. Por isso que nós temos que dar graça em tudo, em todas as coisas. Não é Deus que está no controle? A vontade dele não é boa, perfeita e agradável? A vontade dele não é soberana? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Você sabe mesmo, você pensa mesmo que você acha que você é que sabe o que é melhor para a tua vida, né? Se você pensa isso, então você não precisa de Deus. Você precisa de Deus? Então deixa Deus comandar. Deixa a vontade dele ser soberana. Esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... Então, primeiro, temos que pedir em nome de... Segundo a sua vontade. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então vamos lá. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se eu vou para a presença de Deus e peço alguma coisa, ele sabe. Você tem que ter a certeza de que ele está te ouvindo. Agora, pastora, e se eu pedir de um jeito e aconteceu do outro? Não questione a vontade de Deus, porque ela é soberana na nossa vida. Continue em frente, continue caminhando, continue olhando para o alvo, continue orando, como é o livro que eu estou lendo. Ore em frente, continue orando, ore em frente. Senhor, ainda não aconteceu, mas eu vou continuar orando. Senhor, ainda não foi na primeira volta, eu vou dar a segunda. Senhor, ainda não foi na terceira volta, não foi na quarta, não foi na quinta, não foi na sexta. A única coisa que você não pode é desistir, porque na sétima volta, no sétimo mergulho, aí está a sua vitória. Segue em frente, ore em frente, amém? Por isso é muito importante termos intimidade com o Pai. TSD, né? Sabe o que é TSD? TSD. Quem sabe? Tempo a sós com Deus. Precisamos ter tempo a sós com Deus. E quanto mais tempos a sós você tem com Deus, maior é a sua comunhão com Deus. E mais chance você tem de viver expressamente a vontade de Deus através da sua palavra. Eu tenho que ter mais tempos a sós com Deus.
devemos sempre conferir se as nossas petições estão como a palavra de Deus diz. Dentro da palavra de Deus. O que eu estou pedindo está dentro da palavra de Deus? Quando você pede uma coisa que você não considera que aquilo pode não ser a vontade de Deus para a tua vida, ou seja, quando você não... Porque como que Jesus termina a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso? Seja feita... Como que ele fala? Assim como no céu. Não é assim que ele começa? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. É assim que ele começa. Assim na terra como? Acima de tudo, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, Deus faz tudo que estiver debaixo da vontade dele. Deus faz tudo que tiver debaixo da vontade dele. Então, não vem pedir coisas absurdas para Deus que não esteja dentro da palavra. O que a palavra de Deus diz é isso. Então, vai acontecer daquele jeito. Se não estiver dentro da palavra, não peça, porque Deus não vai ouvir essa oração e não vai te responder. Eu acho engraçado, sabe? Como as pessoas gostam de usar o nome de Deus em vão, né? Aí é do tipo assim, né? Eu tenho certeza que foi da vontade de Deus. Amém. A certeza dela é tão absoluta que até te convence. Aí na primeira dificuldade, a certeza dele foi embora. Ué, Deus muda de ideia? Deus é Deus de duas palavras? Ah, não. Irmão, se você tinha certeza absoluta que foi da vontade de Deus, então fica firme. Permanece firme no seu posicionamento. Porque foi da vontade de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Ele não muda de ideia como você muda. Como eu e você mudamos de ideia. Não, eu prometo que eu fico com você até o final, custe o que custar. Quando veio a primeira dificuldade, pulou fora. Oh, mas ele prometeu. Deus não é assim. Ele não muda de ideia. Por isso que a vontade dele tem que ser soberana. Porque quando ele te der alguma coisa, ele garante, isso permanece, isso fica. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Devemos sempre conferir nas nossas petições com o que a palavra de Deus diz. E é o último, sem egoísmo. A nossa oração não pode ter egoísmo. Vamos ver o que está escrito lá em Tiago 4, 2, 3? O que é oração sem egoísmo? Vamos ver lá em Tiago 4, de 2 a 3? A nossa oração não pode ter egoísmo. O que será oração sem egoísmo? Aquela oração que eu peço que só é bom para mim e ruim para todo mundo? Você imaginou? Você acha que Deus vai te dar uma coisa que vai ser bom para você e ruim para todo mundo? Isso é oração de cobiçoso. Aquele que tem cobiça. Aquele que, na verdade, só olha para o seu próprio umbigo. Ele está preocupado só com o umbigo dele. Olha o que a palavra diz. Cobiçais e nada tendes. Tiago 4, 2 e 3. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis o quê? Para esbanjares em vosso próprio deleite. Aí a gente lembra, né? Daquele filme, posso falar em filme? No filme Todo Poderoso, né? Aí Deus dá o quê? Deus dá o poder na mão de um, né? Deus vai fazer lá, meu filho, vou te dar todo o poder. Aí ele, não aguentando a pressão de tanta petição de oração, ele vai e responde o quê? Sim. Aí acontece o quê?
Ele filtrou? Primeiro que todo mundo ganhou na loteria, né? Foi um caos, né? Não tinha dinheiro para pagar para todo mundo, aí começou a briga, né? Eu ganhei, eu quero, é meu direito. Né? Porque rege a lenda, né? Que tem crente que faz oração de macumbeira. Senhor, mata fulano que eu quero o marido dela. Rege a lenda. Não, estou dando um exemplo bem exagerado. Ela, um pensamentozinho dela. Né? Nosso marido dela é uma benção, hein? Bem que ele podia ficar viúvo. Se eu tivesse um carro igual desse irmão, né? Trabalhar tu não quer não, né? Estudar tu não quer não, né? Se sacrificar tu não quer não, né? Nossa, que lindo o ministério dela. Queria um igual. Irmão, não pede que tu não vai conseguir passar o que a gente passou. Você sabe se você vai conseguir passar o que a gente passou? Cada um tem a sua cruz para carregar, o tamanho certinho. Não abandone a tua cruz. Porque você olha assim, a minha é tão pequenininha, a dele é tão grande, queria uma cruz assim, grande. Aí quando você botar nas costas a cruz do irmão, você entende que a sua só dá para você carregar na palma da mão mesmo. Que a dele você desmonta no primeiro momento. Tu não dá conta. Tu não dá conta. Então, o ser humano, depois da queda, ele ficou cheio de quê? De egoísmo. Ele quer aquilo que é bom para ele, que é melhor para ele. Não importa se vai prejudicar o outro. Né? A farinha é pouco, meu pirão primeiro. Senhor, tá pouca farinha, então atende o meu pirão primeiro. Eu preciso engrossar o meu pirão. Aí Deus fala, não, filhinho, eu vou dividir a farinha direitinho. E cada um segundo aquilo que foi proposto. Ele aguenta um pirãozinho ralo, vai ficar com um pirãozinho ralo. O dele precisa ser mais grossinho, então vou ter que dar um pouquinho mais para ele. Deus não atende segundo a nossa cobiça, segundo o nosso desejo. Deus não vai beneficiar um prejudicando o outro. Como eu posso considerar bênção se eu conseguir uma coisa à custa da desgraça de alguém? Eu tenho um casamento lindo, maravilhoso, perfeito. Com o marido dos outros? Deus está nisso? Deus destrói um casamento para construir um casamento perfeito com outra pessoa? Vai fazer isso, Deus? Vocês pensam que é brincadeira? A gente escuta isso, viu? Um monte de mentira disfarçada de verdade até dentro da igreja. E o pior, irmãos, capeta vê o coração cobiçoso, o coração egoísta, o coração desejando aquilo que não é dele. O capeta dá e ele ainda fala que foi Deus que deu. Deus não dá coisa errada, Deus não trabalha de forma errada. Deus não vai derrubar ninguém para botar você, Ele é Deus. Deus não vai ouvir oração de coração egoísta, de coração cobiçoso. O homem, ele está corrompido pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração. A gente tem que ter cuidado, porque quem nos engana não é o coração do irmão, não, é o nosso próprio coração que começa a achar a verdade onde tem mentira.
que começa a achar que você é dono da verdade absoluta, que a verdade absoluta está com você, e que é você que tem razão. Deus não vai fazer isso. A nossa oração, ela é realmente respondida por Deus quando oramos segundo a sua vontade, e não com motivação errada de gastarmos no nosso próprio prazer. Não adianta. Você pode ser muito bom de oração. Você pode ficar 2 horas orando. Mas se as suas motivações foram erradas, Deus não vai responder essa oração. Você tem que ter cuidado. Porque quem vai estar ouvindo essa oração errada, com motivos errados, muitas vezes é Satanás. E ele vai te mostrar caminhos que você vai achar e pensar que é de Deus e não é. Vai na palavra e vê o que a palavra diz. Fique sempre com a palavra. Ore sempre em cima da palavra. Fica sempre com a verdade, que é a palavra. E peça sempre em nome de Jesus. E para que Ele faça segundo a sua vontade. Essa é a oração poderosa que o crente tem que fazer. E semana que vem eu vou continuar essa palavra com a chave da oração, que é a fé. Amém? Vamos ficar de pé. Eu me perdoe por eu ter passado 10 minutos. Semana que vem, a chave da oração é a fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Amém? Esta é a definição da fé. E a oração, ela tem uma chave. Podemos dizer que a oração tem uma chave? E a chave da oração se chama fé. Temos que orar com fé. Amém? Então, orar em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, para que sempre Deus faça a vontade dele. E temos que ter o quê? Fé. Semana que vem a gente vai trabalhar com isso. Você foi abençoado por essa palavra? Amém? Eu também fui grandemente. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ensine, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a orar, Senhor. E que tudo que pedirmos a Ti seja feito segundo a Tua vontade, Pai. E que a gente entenda que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu entrego nas Tuas mãos a cada um dos Teus servos que aqui estão, Senhor. Que eles possam se fortalecer, que o Senhor possa abrir o entendimento e que a oração seja uma arma poderosa, Senhor. E que eles entendam, Senhor, que a Sua vontade está acima de tudo. E coloque tudo segundo a Tua vontade e que tenham fé. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a vida desse jovem, ó Pai. Senhor, console o coração dele, Espírito Santo. Fortalece o coração dessa família, Espírito Santo. Toma essa família nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga o consolo, traga o entendimento, traga a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Sê com os Teus servos, sê com essa família, com essa igreja que perdeu essa amada, essa querida jovem, Senhor. E abençoe em nome de Jesus. Senhor, continue nos abençoando durante toda essa semana, Senhor, nos dando uma semana abençoada, no sábado, no domingo, Senhor. Abençoe a Tua igreja, traga o crescimento espiritual na Tua igreja, para que a gente possa, Senhor, verdadeiramente usar as Tuas armas espirituais da forma correta. Não adianta a gente ter uma arma poderosa dessa na mão, que é a oração, e não sabermos usar da forma correta. Nós queremos ser hábeis, Senhor, queremos saber usar essa arma poderosa, Senhor, que é a oração. Precisamos, Espírito Santo, precisamos. Tira toda a petição errada, a petição cobiçosa, aquilo que o diabo coloca, aquela mentira, aquele sofisma, Senhor, aquela mentira no nosso coração, que o diabo faz a gente acreditar que é verdade, mas é uma mentira. Derruba toda a fortaleza, Senhor. Tire, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que não provém de Ti. Sonda o nosso coração, vê se há em nossos corações algum caminho mau. Limpe, Senhor, limpa, ó Deus, limpa, porque nós queremos estar debaixo da Tua vontade, Senhor, em o nome de Jesus, em nome
de Jesus, Senhor. Abra o nosso entendimento para vivermos verdadeiramente o ano da dupla honra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a sua bondade e a sua misericórdia possa te seguir em todos os teus caminhos e que verdadeiramente este ano você viva um ano de dupla honra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor.